Estamos em Mateus 24. Agradecer aí os irmãos aí nessa manhã abençoada. Gustavo que ajuda bastante. Mas lá em Mateus 24, nós paramos no verso 12. Nós estamos falando dessas questões, esses sinais, essas manifestações que devem acontecer antes da volta do Senhor Jesus, e elas se casam, vamos dizer assim, muito com aquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. E aí, o verso 12, ele vai dizer assim, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar em quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Existe aqui uma busca pela santificação na vida do cristão, na vida daqueles que temem o Senhor, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, é raríssimas as pessoas hoje que não têm ouvido falar do amor de Jesus. A questão da internet, ela facilitou, assim como infelizmente propaga aí o que não é devido, mas o evangelho também é testemunhado, é falado incessantemente. Quando, pois, vides o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê que entenda. Então, aqui ele já está falando da tribulação, o anticristo assentado lá no templo. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, que estiver sobre o eirado, desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para buscar sua capa. Ai de quem estiverem grávidas, das que amamentam naquele dia. Orai, o verso 20 aí, ó. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, que era o Shabat, que era o dia de descanso do povo, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio no mundo e até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, aquilo que está para acontecer é uma vez só e nunca mais vai acontecer porque não tem mais necessidade. Nós vamos ver que nós temos um milênio logo depois e uma última batalha, mas essa batalha não vai ser uma batalha entre a humanidade, mas sim entre Deus e Satanás. E o mais importante aqui, o verso 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A salvação aqui, o sozo, não tem uma ligação com relação à vida na terra, mas essa salvação mesmo do inferno. Porque uma vez que a pessoa conhece de Jesus, ela é salva. Então a morte é uma passagem. Nós vamos falar mais sobre isso aí. Mas uma vez que o tempo em que nós vivemos é um tempo tão complicado que se Deus não abreviar esse tempo, então você pode olhar lá na época de Gênesis 6, do dilúvio, Sodoma e Gomorra, entre outros povos que foram destruídos por causa exatamente dessa iniquidade e a perversidade aí que cresceu de tal maneira que incomodou até Deus no céu. Não que o pecado não incomoda Deus, mas parece que a misericórdia dele, ela vem, até dado momento que não tem mais como. A morte parece que como nós falamos, é, ela acaba sendo uma ajuda de Deus na vida do ser humano. Por quê? Uma vez que Adão foi expulso do jardim, se ele tivesse ficado no jardim e comido do fruto da vida, e aí
ele imagine a dor e o sofrimento de pessoas que olham para a família, para os filhos, netos, como foi o caso de Adão, que ele foi expulso do paraíso junto com Eva, e depois ele tem que ver o assassinato de Caim contra Abel, entre outros, pessoas que vão aparecendo, né, piores do que Caim. E aí ele viu tudo isso. Né? Se nós pensarmos nos cálculos, Matusalém morreu 2 anos antes do dilúvio. Então, assim, ele viu toda aquela saga é, é, dos filhos cada vez pior, pior, pior. Ele viu Adão. Imagine a situação de Adão falando, todo mundo, porque sabe como é que é, gente? A gente sempre é curioso, né? Imagine todo dia falar, ei, Adão, como é que foi lá no paraíso? Como era lá no paraíso? E Adão tendo que falar toda vez que aparece uma geração nova que vinha, e ele ali contando, era bom, tinha Deus, tinha tudo e tal. Imagine a dor e o sofrimento. E logo depois do dilúvio, Deus vai determinar o tempo de vida do ser humano de 120 anos. Como a gente tem visto, né? A raríssimas exceções alguém consegue viver 120 anos. Acontece. Mas a média é, no máximo, com raríssimas exceções, 120 anos. E a que preço, muitas vezes, né? E aí o verso 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, e aí importante, sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, sinais e prodígios é uma coisa que, infelizmente, não vai ser comum só entre o povo de Deus, mas isso é comum também entre aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Em nome de Jesus, estão de encontrar o Salvador. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, né? Ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, não precisa se preocupar em ir atrás de Jesus. Você vai ver e vai saber que ele virá. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aí é o fim da tribulação, a morte das pessoas que nós vamos ver a batalha de Amagedon, e aí vai ter alimento de sobra para os urubus. Os próximos versículos, o 29, 30 e 31, vai falar sobre aí o sinal da vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias só. Então, assim, quando Jesus aparecer e a igreja for arrebatada, o sol vai se escurecer, a lua não dará mais sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aí nós vemos que o segundo céu, o sobrenatural que o apóstolo Paulo, né, o mundo tenebroso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, ele vai ser abalado. Então, os demônios vão ser soltos, como diz lá em Pedro, que está em prisão, como cita Judas. A gente vai tratar um pouco disso aí também. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Falando sobre o arrebatamento. Voltando para Daniel, e aí depois tem a parábola da figueira. Mas voltando em Daniel,
todos esses sinais aí que nós foi descrito em Mateus 24, nos serve de alerta para aquilo que já há de acontecer, está chegando aí a volta do Senhor Jesus, e nós vamos ver tudo isso acontecer. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que entender, e daí a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre o arrebatamento, é que quando o arcanjo tocar a trombeta, Jesus vai aparecer na metade do céu, a igreja vai ser arrebatada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai levar a noiva até Jesus, e ali vai ter as bodas do Cordeiro, o casamento, Deus vai ser o juiz, Jesus o noivo, e a igreja, nós somos a noiva de Jesus. E aí nós vamos subir até a metade do céu, como se fosse um casamento mesmo. O Espírito Santo faz o papel de pai, que leva a filha até ao noivo e entrega a noiva ao noivo. O noivo recebe e vai até o sacerdote e esse faz ali, né, a cerimônia do casamento. E depois tem as bodas do cordeiro. O casamento vai ser rápido, as bodas são 7 anos. Ou seja, a festa ela é muito maior. Isso, lógico, para a igreja. Quem estiver na terra serão 7 anos de muita dor e muita tribulação. Por isso que Jesus vai falar, olha, quem está em casa não sai, quem está num lugar não vai para outro, não foge. E tomara a Deus, aí ele fala, porque nós temos 2 hemisférios. Ou seja, quando acontece o solstício de inverno em um, acontece o solstício de verão no outro. E ele fala, melhor que não seja no inverno, porque já vai ser tudo ruim. Imagine se isso acontece. É como se ele fala ali, né, o Shabat, melhor que não seja um dia de sábado, porque ninguém trabalhava. Imagine no domingo você encontrar alguma coisa que precisa. Vamos entender que no arrebatamento, muitas pessoas, nós, em nome de Jesus, e é por isso que nós temos essa esperança que o apóstolo Paulo fala, senão não teria motivo de nós estarmos aqui todos os dias e buscando o Senhor, lendo a palavra de Deus, indo nos cultos, na igreja, dizimando e assim por diante, vivendo uma vida que o evangelho do Senhor ensina. Se não fosse verdade, não seria perda de tempo esses momentos. Mas por acreditar que tudo isso que está escrito é verdade e há de acontecer, a nossa esperança é com relação ao arrebatamento. E uma vida plenamente com o Senhor Jesus aqui na terra e eterna lá no céu. E já começa aqui essa questão da eternidade. Mas imagine se as pessoas vão ser arrebatadas, ou seja, carros vão andar desgovernados, aviões vão cair e assim por diante, médicos vão desaparecer também, todas as profissões. Então a pessoa vai chegar num dia, não vai ter ninguém em casa, vai olhar do lado e a pessoa que está do seu lado desapareceu, policiais, tudo. Imagina, vai ser um caos louco, doideira, doideira total. Assim, a gente vê que a humanidade, quando ela está sob pressão, ela fica sem noção, né? A saber, a gente passou por uma pandemia aqui no Brasil também, assim como no mundo todo, mas era uma coisa de doido, as pessoas correndo atrás do mercado para estocar, para assim. E graças a Deus que aqui no Brasil foi alguma coisa bem tranquila comparado a outras regiões, né, como foi na Europa, que sumiu de repente as prateleiras, eles não tinham como repor, assim, não tinham nada estocado. Então isso é muito preocupante, porque a pessoa, quando ela está com fome, ela não pensa 2 vezes em tirar a vida de outra pessoa. A gente pode olhar no trânsito aqui nós, infelizmente, vou falar do Brasil, porque é o que a gente vivencia todos os dias. As pessoas ficam muito irritadas no trânsito, brigam, discutem, xingam,
Gente, e não tem nada. Agora imagine uma tribulação onde todo mundo desaparece, as pessoas assim vão estar, e mais importante, o Espírito Santo não vai estar aqui. Se hoje o que nos limita é o Espírito Santo, imagine na tribulação que o Espírito Santo não vai estar. Aí voltando em Daniel, capítulo 12, capítulo 11, verso 44, então a gente viu isso aí, ó, pelos rumores, né, do Oriente e do Norte será perturbação, perturbando, né, ou perturbado aí, e sairá com grande furor para destruir, exterminar muito. Amará as suas tendas palicianas entre os mares. E aí, o mar Mediterrâneo, né, o mar Negro, o mar grego aí da Grécia, entre esses mares assim, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E aí ele já vai citar, né? Daniel 9:16, ele vai falar sobre isso, quando Daniel tem a visão, o verso 16, e ele diz assim, ó, o Senhor, segundo todas as suas justiças, apartar-se-á a tua ira e o seu furor da tua cidade de Jerusalém, o teu santo monte. Daniel 9:16. É, ele vai falar sobre essa questão do anticristo. O Senhor, segundo toda a sua justiça, apartar-se-á a tua ira, aparta-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, o teu santo monte, porque, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão em redor de nós. E aí, o verso 20, ainda, do capítulo 9, ele diz assim, né? A, falava ainda Daniel, né? E orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Isso é muito importante. Aquilo que a gente já passou por aí, já falou, essa questão de Isaías, de entrar na brecha, orar por alguém. Jó vai falar, se tiver um anjo intercessor por alguém. Então, quando você e eu, nós oramos, nós podemos mudar é, a mente de Deus, mudar o coração de Deus. É uma vida que talvez não estivesse escrito no livro da vida, a gente vai falar isso, mas passa a estar no momento em que alguém começa a interceder por aquela vida. Nós não sabemos o poder, não é que nós não sabemos, nós não temos como mensurar o poder da oração na vida de alguém. Quando nós oramos por aquela pessoa, para que ela conheça do amor de Jesus, para que ela experimente da graça de Deus, seja transformada pelo Espírito Santo do Senhor, nós ainda não vimos uma vida. Quando chegar no céu, nós vamos entender melhor isso, o poder que é a oração. Então, ele fala que nos últimos dias tudo isso há de acontecer, e você vê que Daniel ora por ele, reconhecendo o pecado dele, e pelo pecado dos pais, das pessoas que estão na sua volta. Isso tudo por quê? Porque a volta do Senhor Jesus é iminente. Então, assim, e não haverá quem o socorra. Por que eu estou falando isso? Porque o momento de socorrer essas vidas é agora. Lá não tem o que fazer, são 7 anos. É assim, é como o mais interessante é assim, quando aconteceu o arrebatamento e nós entramos na tribulação, nós não, porque a igreja vai ser arrebatada, e eu vou dizer por que eu creio nisso, quem estiver na tribulação ele vai ter 7 anos, e nós vamos ver que a morte vai fugir, ou seja, quando o Espírito Santo for embora, as pessoas vão tentar o suicídio e não vão conseguir. Vai ser um negócio esquisito, porque a morte não vai ser permitida. A gente vai falar sobre isso. Isaías 11, verso 9,
Enquanto isso, vamos só aqui falar um pouco de Daniel. Isaías 11, verso 9, ele vai dizer assim, ó, Isaías capítulo 11, o verso 9 de Isaías, né? Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ao mesmo tempo que o anticristo está reinando e as coisas estão acontecendo e não tem o Espírito Santo, vai surgir duas testemunhas. Além das duas testemunhas, 144 mil judeus vão se converter e vão pregar, anunciar. Lembra que nós falamos? Deus nunca teve um plano B, Deus tem um plano A. A questão é que a misericórdia de Deus, é, vamos dizer assim, esticou esse plano, né, para que várias pessoas pudessem experimentar disso. Então, o que Deus sempre quis para o povo de Israel é que ele anunciasse a glória de Deus, pregasse do Senhor Jesus. E aí isso só vai acontecer com os 12 discípulos pregando o evangelho. E agora não. Na tribulação, a nação de Israel vai pregar o evangelho de Deus. Lógico que é um preço muito alto. Isaías capítulo 27, o verso 13, Isaías 27, verso 13, abra sua Bíblia aí, Isaías 27, o verso 13 de Isaías ainda, diz assim, ó, naquele dia se tocará uma grande trombeta, falando sobre o arrebatamento, o arcanjo que diz lá em 2 Tessalonicenses. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para o Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, no Monte Santo em Sião, aí na terra prometida. A palavra do Senhor, ela sempre vai trazer o plano do Senhor. Não tem diferença, né? Não tem como mudar aquilo que Deus quer para nós. Né? Então, os filhos de Israel serem colhidos um a um, um a um. Todo o povo judeu que separou durante as guerras, né, aí a diáspora, né, judia, que eles foram espalhados no mundo inteiro, Deus vai recolher, é legal que o finalzinho aí do verso 13, e ele fala, né, exatamente isso. Tornarão a vir, adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Esse texto que eu li, o verso 12, que eu acho que é legal também, ó, naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E vós, os filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Nossa, sim, Deus não perde nenhum. Quando ele faz a oração sacerdotal, e aí no Novo Testamento, e lá em João, ele vai falar para o pai, né? Fala João 12, que ele não perderia nenhum, a não ser o filho da perdição. Uma alusão a Judas. O verso 45, agora de Daniel, né? A, que a gente leu aí, essa questão de amar tendas ainda em Jerusalém. Vamos ler isso aí, 66, 20 também, só para terminar esse aí, e eu queria ler Apocalipse. Isaías 66, o verso 20 de Isaías falando ainda, né, esse tempo do fim, e aí, Isaías 66, o verso 20, ele vai dizer assim, trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas, né, e dromedários, camelos, todo tipo de animais, ao meu monte santo e Jerusalém, diz o Senhor.
quando os filhos de Israel trazerem suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Nós temos que entender, e você vai entender isso aí, que quando isso acontecer, o povo de Israel é um povo que lê a Torá, lê o Velho Testamento. E Isaías, até hoje, os judeus ortodoxos, judeus, com exceção, sem exceção, na verdade, que eles leem, e então eles esperam o Messias. Quando todo mundo vê o Messias no céu, eles vão ver que isso é verdade. Mas vamos imaginar que o planeta está um caos. E é interessante que Deus fala isso, eles vão voltar de camelo, vão voltar andando de mula, dromedários, né, asno, mula, não importa, cavalos, vão voltar andando, quem estiver perto. Por quê? Porque eles vão voltar para Jerusalém. Vai ser assim, todos, vai ser uma festa judaica assim, gigantesca. Não uma festa, vai ser um tempo de lamentação, de gratidão por ver que Jesus realmente existe, tristeza porque eles tiveram todo o tempo do mundo para conhecer o Senhor Jesus e não quiseram. Lembrando que todo judeu que se converte a Cristo deixa de ser judeu e passa a ser um cristão, né? Mas esse é um trato com Deus. Lembra que nós falamos, as 70 semanas é algo exclusivo para o povo de Israel, as 70 semanas. E lógico que quem tiver perdido aí nesse balaio de gato, né, como nós vemos a história de Jeú lá, quando destrói a casa de Acabe, procurando para ver se tinha alguém perdido lá em meio ao culto a, né, a, aos deuses lá, né, Baal, né, perdido ali. Em Apocalipse capítulo 19, eu quero ler com você, Apocalipse 19, a partir do verso 11, vamos ler Apocalipse 19, a partir do verso 11 aí, e aí ele fala lá, ó, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Isso aqui já no finalzinho, das, no final dos 7 anos, da última semana de Daniel, da tribulação, e aí a segunda vinda do Senhor Jesus, né? Viu o céu aberto, eis com um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Os seus solos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Depois nós vamos ver em Apocalipse 4, 2, 3, que cada um vai receber um nome. E só você vai saber esse nome. E seguirem o exército que há no céu. E aí, anjos que estão do lado do Senhor, montando cavalos brancos e com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, aqui é a palavra, para com ele ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro. Ah, em, em Êxodo, finalzinho, 37, que vai falar sobre a 39, quando Jacó vai falar a herança, nem precisa abrir isso aí, pode manter em Apocalipse mesmo, tá? Sem favor, mas depois a gente pode até ler. Ah, agora que você abriu aí, mas depois, lá em Gênesis, vai lá rapidinho, Êxodo ali, ah, Êxodo não, Gênesis, eu falei, vou ler rapidinho aqui, já que abriu ali, ah, Gênesis capítulo 49, Gênesis 49, ele fala ali, o verso 9, vou ler rapidinho aqui, porque nosso tempo é. Gênesis 49, ele vai falar assim, o verso 9 aí. Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu, encurva-se e deita como leão, e como leão.
Quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha a salvação, venha Ciro. E eles obedecerão os povos. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará seu jumentinho, a vide, aí pode subir, isso, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Então, toda essa aí é a bênção que Deus dá, Jacó vai dar para ajudar. Ou seja, nós vamos lembrar, o primogênito de Israel era Rubem. E aí, por ter dormido com a serva do pai, Bila, aí Deus tirou a bênção da primogenitura. E aí vem os dois filhos depois, que é Levi, né? Que deveria ter recebido a bênção, mas por ele ter matado é, aqueles que abusaram, o menino que abusou, Siquém, né? Que abusou a filha dele, Tamar, e aí ele vai perder a primogenitura aí. E depois, lógico, o quarto filho aí, Judá. Faltou aqui a, o filho lá, me fugiu até o nome aqui, né? A, e ele acaba, só para não ficar esse nome sem, né? Fala lá, Rubem, Judá, o primogênito, só. Simeão, esse aí. Simeão e Levi, eles vão matar lá aqueles que abusaram da sua irmã Tamar, da cidade de Siquém. O nome da cidade era o nome do filho, era Siquém. Quem violentou Tamar, e depois eles vão fazer toda aquela saga, né, da circuncisão e depois matarem ele. Mas amanhã a gente continua em Apocalipse. Mas isso é só para a gente entender que o cetro, a bênção, estava sobre a tribo de Judá. Por isso que Jesus, na linhagem lá em Mateus e em Lucas, nós vamos ver que a linhagem de Jesus ela vem de Davi. O cetro nunca se apartou. Deus não muda uma promessa dele. Isso é o mais importante. Amém? Amados, nós vamos estar orando. Que Deus abençoe muito a sua vida. Pai, quero agradecer por essa manhã, que o Espírito Santo esteja sobre nós, direcionando e falando aos nossos corações a cada dia. Que seja um dia que o Senhor se agrada de nós e possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Amém.